Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vim aqui compartilhar a palavra de Deus e eu gostaria de falar sobre a parábola do semeador. Ela está em Mateus capítulo 13. Jesus aqui ele tem uma lição muito valiosa no reino de Deus. E eu vou ler a partir do versículo 3. Mateus capítulo 13, versículo 3. Diz assim: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. E aí, as pessoas podem até perguntar aqui, né? Seria Deus injusto de dar a conhecer os mistérios só aos seus discípulos, né? Mas Jesus responde o porquê disso nessa parábola. Olha lá, versículo 12. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. O que é que tem? Que tem é a palavra. Todos têm acesso à palavra de Deus. Todos ouvirão a palavra de Deus. Né? Assim a Bíblia diz que o Evangelho será pregado em testemunho a todas as gentes. Porém, alguns têm e desejam, e esses recebem mais. E aí a palavra vem e limpa a vida da pessoa e Jesus transforma a vida da pessoa, enfim. Alguns têm porque ouvem e não querem. E a respeito destes, Jesus diz que até o que eles têm será tirado. Porque essa palavra que eles receberam não vai permanecer no coração deles. Esses aí são os que não desejam Jesus Cristo. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Eu posso dizer que no passado, as palavras para mim não tinham muito significado, não como elas têm hoje. Hoje, quando eu vejo a palavra, quando eu leio, quando eu escuto, hoje elas têm um significado bem maior, né? E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. E agora no versículo 15, Jesus então fala qual é a grande sacada dessa parábola, o grande ensinamento que está contido nessa palavra. Olha só, versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. O reino de Deus, ele é, digamos assim, Deus nos dá o seu reino mediante o desejo do nosso coração. Aquele que deseja muito Jesus Cristo, ele tem muito. Aquele que deseja pouco, ele tem pouco. E aquele que não deseja Jesus Cristo, não o tem. Por que ora eu falo Jesus Cristo? Por que ora eu falo o reino de Deus? Porque, veja bem, funciona da seguinte maneira.
Jesus, ele é a visualização do reino de Deus. Ele é a personificação do reino de Deus. Ele é a pessoa que nos traz o reino de Deus. E como nós podemos conhecer Jesus? Nós que vivemos há mais de 2000 anos, né? Bom, a palavra que está no Novo Testamento, que é o testamento de Jesus Cristo, ela nos dá a conhecer Jesus Cristo. Então, quando você busca a palavra, você tem Jesus. E quando você busca Jesus, você está buscando o reino de Deus. Foi por isso que Jesus nos ensinou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é exclusivamente o caminho. Não existe outro caminho. Eu vou continuar aqui. Versículo 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Jesus está falando aqui das pessoas que viveram antes e que desejavam ver o Messias, conhecer, estar perto dele, falar com ele, ouvir os seus ensinamentos. Nós temos esse privilégio. Nós temos esse privilégio porque temos a Bíblia que relata para nós os ensinamentos de Jesus Cristo, as suas palavras, os seus exemplos, enfim. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Quem é esse, gente? Esse é aquele que ouve a palavra, só que ele não entende. E não é da maneira como pensamos. Veja bem, quando você recebe a palavra de Deus, quando você está ouvindo a palavra de Deus, você precisa crer naquela palavra. E crer não significa assim, eu creio. Não, significa trazer aquela palavra para a sua vida. Ou seja, passar a viver baseado sobre aquela palavra. Isso daí é dar crédito à palavra de Deus. Veja, Jesus ele não veio à Terra para fazer a coisa toda à toa. Então, nós precisamos dar valor à palavra de Deus. Nós precisamos dar valor àquilo que Jesus disse. E dar crédito é exatamente você falar assim, não, Jesus fez tudo isso daqui por mim. Então eu preciso dar valor a isso, eu preciso dar crédito a essa palavra. Se ele falou, é porque isso daqui serve para mim. Muitas e muitas vezes as pessoas estão ouvindo a palavra e estão pensando assim, isso não é para mim. Eu já ouvi isso. Isso menosprezam a palavra. E aí Jesus diz que então essa pessoa, né, vem o maligno e tira do coração dela aquilo que foi ministrado. Então a pessoa vai passar a viver como vivia antes. Entrou por aqui, saiu por aqui. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Aqui Jesus está falando de alguém que ouve a palavra, que dá a entender para a pessoa que está ensinando que, nossa, que palavra maravilhosa, olha, eu estou aprendendo, olha, eu estou gostando, olha isso e aquilo. Isso é receber com alegria. Chega a enganar a pessoa que está ensinando. A pessoa aposta todas as fichas daquela pessoa, né? Nossa, esse daí vai ser um grande discípulo. Esse daí vai em frente. Esse vai receber a palavra de Deus, a vida dele vai ser transformada. Mas a Bíblia diz aqui que essa palavra não tem raiz. Por quê? Porque o coração é como o pedregal, né?
não tem aquela terra suficiente para enraizar a palavra. E aí, no momento que a pessoa precisa colocar a palavra em prática, ela não vai colocar. Ou seja, tudo aquilo, né, toda aquela pompa, toda aquela alegria, é só uma máscara, né? Também existe esse tipo de pessoa. Jesus aqui, ele está falando de coração. Ele está falando de pessoas a quem é ensinado o Evangelho e das reações de diversas pessoas. Você pode escolher qual será a sua reação. E aí ele fala aqui que também tem o que foi semeado entre espinhos. Esse é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Tem um outro versículo que está lá em Lucas, capítulo 8, que fala até um pouquinho mais abertamente. Ele fala assim, ó, e a que caiu entre espinhos, é Lucas 8,14. Esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados, as riquezas, os deleites da vida e não dão fruto com perfeição. O que são os cuidados? Os cuidados, né? O que eu preciso para viver nesse mundo? Eu preciso ganhar mais. Eu preciso ser o top no estudo. Eu preciso, né? Os cuidados deste mundo. E as riquezas? É o que eu quero, né? Eu quero ter família. Eu quero eu quero viver bem, eu quero ter luxo. Eu quero ser amado. São as riquezas da vida, né? É aquilo que as pessoas têm como desejo no seu coração. E os deleites da vida, isso nós sabemos muito bem o que significa, né? E aí ele fala aqui que não dão fruto com perfeição. Por quê? Porque essas coisas é que sufocam a palavra. O apóstolo João diz assim que o nosso coração, ele não pode ter dois amores. Ou ele tem o amor de Deus, e o amor de Deus é aquele que nós olhamos para Jesus Cristo, e através do nosso olhar para Jesus Cristo, nós também amamos as vidas. Ou nós temos o amor ao mundo. E o amor ao mundo é quando você está focado para as coisas desse mundo. São dois amores. E no nosso coração cabe um só. Então você pode decidir se você quer o amor ao mundo ou se você quer o amor a Cristo. Para você amar a Cristo, o seu coração precisa ser puro para Ele. Puramente, você precisa entregar o seu coração. E isso não é uma coisa que a gente faz e pronto. É uma luta constante. Você tem que lutar diariamente para que o seu coração esteja puramente em Cristo. Versículo 23, olha lá. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Primeiramente, esse aqui que tem o coração uma boa terra, esse aqui é o discípulo. Por isso Jesus diz que só ao discípulo é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, né? E aí, olha só, o discípulo, ele ouve a palavra e ele dá crédito à palavra. Ele diz assim, essa palavra é para mim, eu preciso seguir isso. O discípulo é aquele que busca obedecer a palavra. Já que ele sabe que a palavra é para ele, ele fala, não, eu preciso. Talvez ele escorregue aqui um pouquinho, ali um pouquinho, mas ele levanta e fala assim, Jesus, eu vou tentar de novo, né? O discípulo é aquele que, quando o seu coração de repente dá uma desviada do foco,